Olá, Letícia, seja muito bem-vinda. Paloma, Miguel, sejam muito bem-vindos. Começando mais uma aula das nossas aulas toda segunda-feira, 8h30. Se vocês puderem só me dizer se estão ouvindo bem, que hoje eu estou com fone aqui, coloca aqui nos comentários se conseguem ouvir bem. E aí eu agradeço bastante. Seja bem-vindo, Gustavo, seu Tite. Hoje, então, aula sobre fisiologia cardíaca, já um aquecimento das nossas 3 aulas de fisiologia da semana que vem, 17, 18 e 19, 3 aulas de fisiologia. Então, hoje um aquecimento. Muito obrigado, pessoal, pela resposta. Seja bem-vindo, Dalila, seja bem-vindo, R. Ghiseline, Miguel, Crembaes Físio, Renata Major TFM, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, enquanto a gente aguarda o pessoal ir chegando, sempre aquele pedido para que vocês fiquem clicando aí no coraçãozinho para ajudar a alavancar essa live aqui, para que mais pessoas possam ver e adquirir mais conhecimento. Clicar aí no aviãozinho também, encaminhar para os amigos, convidar os amigos de vocês para fazerem parte também dessa aula. Uma aula bem interessante, aula sobre fisiologia cardiovascular ou fisiologia cardíaca. Vamos focar mais na parte cardíaca com o tempo que a gente tem aqui. Então, se vocês puderem, vai clicando aí no coraçãozinho para ajudar a impulsionar essa live, essa aula, e também não deixe de encaminhar para os seus amigos. Seja muito bem-vinda, Tatiana Tuleski, Luiz Orlik, acho que é isso, Dani Abrandão. Sejam todos muito bem-vindos. Então, enquanto a gente vai aguardando, eu vou falar um pouco mais do meu trabalho, que muita gente nova chegando aqui no meu Instagram, tem muita gente que ainda não me conhece. Então, eu sou o Bruno Aldenucci, formado em fisioterapia e educação física, trabalho muito nas duas áreas. Eu estou aqui hoje no meu consultório, onde eu faço o meu trabalho aqui mais voltado para a reabilitação. Tenho a especialização em fisiologia do exercício e o mestrado em fisiologia. Na verdade, o mestrado em biologia celular e molecular na área de concentração e fisiologia. Então, muita gente já se assusta com essa parte celular, molecular, essa parte mais micro, mas para mim sempre funcionou muito bem entender o micro para depois ir para o macro, para depois juntar tudo e entender como funciona o organismo e poder tratar ou prescrever os melhores programas para os meus pacientes e alunos. Então, se eu sei a base, o resto fica mais fácil. Aí é só preciso buscar nos artigos algumas respostas de métodos ou, enfim, determinadas lesões específicas. Então, por isso eu foquei muito na base. Minha formação acadêmica voltada para a base fisiológica mesmo, e depois, por conta própria, eu sou muito autodidata, eu fui buscar muito estudo de anatomia, biomecânica, cinesiologia, que eu entendo e acredito que a base faz muita diferença. Então, esse sou eu, o Bruno, hoje proprietário aqui do Estúdio Funcional Training, onde meu consultório é aqui dentro. Sou de Curitiba, professor, trabalho com cursos também. Então, para vocês que estão chegando agora, que estão me conhecendo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Toda segunda-feira, aula às 8h30 aqui no meu Instagram. Peço para vocês, mais uma vez, não esqueçam, clica no aviãozinho aí, chama os amigos para participar, vai clicando no coração para impulsionar essa aula também. Pessoal, hoje é um aquecimento aí das nossas 3 aulas de fisiologia. Quem foi chegando depois, quem ainda não se inscreveu, corre lá, link na bio, 17, 18 e 19 de janeiro, 3 aulas de fisiologia gratuito. A gente vai falar do controle homeostático, a primeira aula. Se você não sabe nem o que é homeostase, se liga lá, vai lá que vai ser muito importante. A base de tudo, entender aí o controle homeostático. A segunda aula, fisiologia neuromuscular, e a terceira aula, fisiologia endócrina. E hoje esse início, esse aquecimento, vamos dizer assim, a fisiologia cardíaca, que também é muito importante a gente entender o funcionamento para saber prescrever, e depois quem vai lidar, vai trabalhar com condições específicas da saúde, condições de lesões ou doenças,
tem que saber a fisiologia para entender a fisiopatologia para depois prescrever. Não pule em etapas, tem que ter esse conhecimento aí. Muito bem. Muito bem. Para começar, entender um pouco do coração, anatomia cardíaca. Então a gente tem 4 câmeras. Então vocês estão olhando de frente para mim. Então a gente vai pensar aqui, né, no meu lado esquerdo. Então vocês estão olhando de frente, ó, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito e ventrículo direito, ok? Então o átrio esquerdo vai bombear o sangue para o ventrículo esquerdo, o átrio direito bombeia para o ventrículo direito. Os ventrículos, por sua vez, contraem e do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta e esse sangue vai nutrir o meu corpo como um todo, ok? Do ventrículo direito sai a artéria pulmonar e vai nutrir, vai lá para o pulmão realizar as trocas gasosas. Esse sangue, então, vai com o CO2 para os pulmões, realizar as trocas gasosas, CO2 vai ser expelido, né? E aí o O2 é inalado, faz essa troca no pulmão, e esse sangue, então, com oxigênio, ele vai voltar para o coração depois que passou pelos pulmões, pelo átrio esquerdo, ó. Saiu do ventrículo direito, passou pelos pulmões, fez as trocas gasosas, voltou no átrio esquerdo. O átrio esquerdo bombeia para o ventrículo esquerdo bombeia para o corpo, nutre o corpo como um todo e vai voltar lá no átrio direito. Então sai do ventrículo esquerdo, volta no átrio direito. Sai do ventrículo direito, volta no átrio esquerdo, ok? Não esqueçam disso. Fundamental, porque o sangue que sai do ventrículo esquerdo vai nutrir o nosso corpo, vai levar o oxigênio para os músculos, para os tecidos, órgãos, vísceras, enfim. E para que a gente precisa de oxigênio? Eu dou a cadeira, a disciplina de fisiologia, ministrei em mais de uma instituição por um bom tempo aí, de fisiologia de exercício também. E eu sempre falo isso na fisiologia pulmonar e cardíaca. O principal objetivo é a gente conseguir, pulmonar, né, captar o oxigênio. O coração é bombear esse oxigênio para o corpo. Tá, e para que nós precisamos do oxigênio? Para que nós precisamos respirar? Nós precisamos respirar para captar oxigênio, ok. E para que esse oxigênio? Para quê? No final, a gente tem que entender que tudo se resume em ATP. ATP é aquela moeda energética, né? Quando é quebrado o ATP, a gente libera energia para realizar diversos processos. Beleza? Então, se você não tem ATP, você não tem contração muscular. Então, se você não tem ATP, você não tem digestão. Se você não tem ATP, você não tem relaxamento. Você não tem nada no seu organismo. E quem que vai levar esse sangue com oxigênio para produzir ATP vai ser o coração. Fisiologia cardíaca, Matheus. Seja muito bem-vindo, pessoal que chegou aí depois. Então, hoje a aula é sobre fisiologia cardiovascular ou fisiologia cardíaca, como vocês preferirem, né, como quiser chamar. Não vou falar a fundo da parte vascular, que não dá tempo, mas já começamos aqui falando da grande circulação e da pequena circulação. A grande circulação, então aquele sangue que sai da artéria aorta, nutre o corpo, e a pequena circulação sai pela artéria pulmonar, sai do ventrículo direito e vai nutrir, vai passar pelos pulmões para realizar as trocas gasosas, ok? Então a gente precisa de oxigênio para produzir energia pelo metabolismo aeróbio. Então você tem que entender fisiologia cardíaca para depois entender o que é VO2, como avaliar isso, para você prescrever treino de corrida, para você prescrever, enfim, N coisas. E como eu já disse no início, exercícios, principalmente exercícios para condições especiais, aquele cardiopata, aquele que é hipertenso e por aí vai. Você tem que entender muito de fisiologia cardíaca. Muito bem, qual é a função do coração? A função do coração, então, é manter um débito cardíaco adequado. O que é o débito cardíaco? A gente fala esses nomes, débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue que é ejetada, bombeada, que o coração consegue bombear por minuto. Então a função do coração, tudo que está regindo ali, né, que está
controlando e coordenando o coração, basicamente tem a função de manter o débito cardíaco adequado. Para que manter o débito cardíaco adequado? Para a gente manter a disponibilidade de nutrientes, essa demanda de oxigênio para os nossos órgãos, vísceras, músculos, sistemas de uma forma geral. Ok? Muito bem. Então, o coração ele vai contrair de uma forma autônoma. Nós não conseguimos pensar agora assim, eu quero que meu coração pare. Eu não consigo fazer isso. Então ele tem uma inervação autônoma, ok? Sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático, beleza? Inervação simpática vai aumentar a frequência cardíaca e contratilidade miocárdica do músculo cardíaco. Parasimpático é aquela resposta de relaxamento, depois que a gente come, né, de digestão. Então ele vai reduzir a frequência cardíaca, ok? E esses sistemas, o sistema nervoso, ele influencia nos nós ou nos nódulos. O que é nó ou nódulo? A gente tem o nó sinoatrial, que está lá no átrio direito, e o nó átrio-ventricular, que está entre os átrios e os ventrículos. São células autogeradoras. O que significa isso? Essas células vão disparando potenciais elétricos. E esses potenciais elétricos percorrem caminhos que vão ativando as células. Então vamos lá. Se eu preciso aumentar a frequência cardíaca, eu vou ter uma inervação, atua lá no nó, por exemplo, sinoatrial, ele aumenta a frequência de disparo de sinais elétricos, né, de potenciais de ação, que vão despolarizar essas células, ou seja, elas vão se tornar ativas e vão contrair, ok? E aí, se eu quero reduzir a frequência cardíaca, eu reduzo a frequência de disparo desses potenciais. Então, olha só, nós temos uma atividade elétrica do coração e temos uma atividade mecânica do coração também, que eu já vou explicar um pouquinho mais. A atividade elétrica eu acabei de falar. Como é que nós vamos avaliar a atividade elétrica? Você põe um eletrocardiograma, né? E aí você consegue ver outras alterações também, não é só a atividade elétrica, mas enfim, você está avaliando essa questão de polaridade, atividade elétrica do coração. Então, se você tem alguma alteração de condução elétrica desses ramos, você pode ter bradicardia. O que é bradicardia? Redução da frequência cardíaca. Taquicardia, aumento da tua frequência cardíaca além dos níveis, né, da normalidade. Pode ter arritmia, que é a ausência de ritmo. O coração ele não bate ritmado, né? Ele tem umas batidas fora de ritmo. Então eu queria saber de vocês qual é a frequência cardíaca normal. Deixa aí nos comentários. Qual que é a frequência cardíaca normal? Quantos batimentos por minuto? Você tem que saber isso porque isso é um dado muito importante já desde o primeiro momento, primeiro contato que você tem com o seu cliente, com o seu paciente ou com o seu aluno. Se você monitora a frequência cardíaca dele de repouso, frequência cardíaca de repouso, e ele tem ou uma brad ou uma TAC, você já tem alguma coisa aí que você precisa investigar. Aí você vai ver medicamentos, enfim, você vai investigar, mas você tem que saber. Mas quanto que é o normal? Deixa aí nos comentários, quem sabe? Coloca aí para mim frequência cardíaca de repouso normal. Entre quantos batimentos ali que é o normal, ok? Vamos lá. Então essa parte é elétrica. Atividade mecânica do coração. Então o coração ele faz a contração, sístole, relaxamento, diástole, ok? Sístole e diástole, beleza? O débito cardíaco é o resultado do volume sistólico, ó, vai guardando. Volume sistólico é o volume que eu consigo ejetar, vezes a minha frequência cardíaca. O débito cardíaco não é a quantidade que é ejetada por minuto, quantidade de sangue que meu coração bombeia por minuto. Então se ele bate lá 60 vezes por minuto e a cada batimento ele ejeta, sei lá, 100 ml, o débito cardíaco vai ser 100 ml vezes
60 batimentos, ok? Então é o quanto que ele está ejetando por minuto. Se você aumentar a sua frequência cardíaca, você aumenta o débito cardíaco. Se você aumentar o volume que ele está ejetando, o volume sistólico, você aumenta o débito cardíaco. E como é que eu sei o quanto ele está ejetando? Como é que eu sei o volume sistólico? O volume sistólico é o resultado do volume diastólico final. O volume diastólico final, que é o seguinte: a diástole é o relaxamento. Ao final da diástole, tem um volume lá, chamado volume diastólico final. Beleza? Se alguém não entender isso, pergunta aí que eu respondo, tá? Tento explicar de outra forma. Então tá aqui a câmera tá fechada, foi diástole, relaxamento. Lembra que eu falei no início? Relaxamento, relaxamento, relaxamento. Final da diástole, não relaxa mais, eu tenho um volume ali dentro. Esse é o volume diastólico final. E aí eu contraí, sístole, e contraí até aqui. Então ficou um resíduo ali dentro. Eu não contraí tudo, não saiu toda a água, todo o sangue, ok? Então ficou um resíduo ali. Esse resíduo é chamado volume sistólico residual. Vamos entender isso. Se eu faço a sístole, que é a contração, e ao final da minha contração, da sístole, fica um resíduo dentro da câmara, é o volume sistólico residual. Então, quanto que foi ejetado? É uma questão de cálculo. É o volume diastólico final, o quanto estava lá dentro, no final da diástole, menos aquele resíduo que ficou. O que sobrou é o que foi ejetado. É assim que o cardiologista avalia a função do seu coração no ecocardiograma. Ele vê a dimensão diastólica, né, e consegue ver também a dimensão sistólica. Aí ele sabe, através do ecocardiograma, lá, aquela ultrassonografia, enfim, ele sabe o quanto foi ejetado. Isso é muito importante, pessoal. Fica aí até o final, porque vocês vão entender quando eu começar a falar dos efeitos do exercício e de hipertrofia. Porque quando você entender isso, parece que abre um universo de possibilidades e a tua prescrição fica muito mais fácil. Então o pessoal começou a comentar aqui 60-90, 50-90, exatamente 60-90, 60-100, alguma literatura considera, né? A gente usa uma média de 60-90 batimentos. Abaixo disso seria bradicardia, acima disso seria taquicardia. Por que ele pode estar bradicárdico? Porque algum medicamento, porque algum déficit de condução elétrica, então, ou essas próprias células autogeradoras não estão conseguindo gerar potenciais de ação para fazer com que o coração contraia. Por que ele pode estar taquicárdico? Está faltando nutrientes em alguma região do nosso organismo. Nós temos receptores que percebem isso e mandam uma informação para um centro integrador, que vai mandar a informação para o coração. Está faltando nutriente, então aumenta a frequência cardíaca. Por que aumentar a frequência cardíaca? Porque você vai conseguir ejetar mais sangue por minuto. Você vai aumentar o débito cardíaco. Se eu estou contraindo e estou ejetando 10 ml, com 10 batimentos, eu vou ejetar 100. Se eu estou contraindo e ejetando 10 ml, com 20 batimentos, eu vou ejetar 200. Ou seja, você ejeta mais sangue por minuto. Ok? Olha como é importante isso. Se não estiver entendendo, comenta aqui que eu repito. Sem problema nenhum. Por um outro lado, se com 10 batimentos você ejeta 10 ml, mas ficava 10 ml de resíduo, o volume sistólico residual, lembra? Agora você contrai mais forte e ejeta 15 ml. Com 10 batimentos, você vai ejetar ao final 150 ml ao invés de 100 ml. Ou seja, você está sendo mais eficiente como bomba. Como que acontece isso? Aumentando a força de contração do músculo cardíaco. E se você já está na sua máxima força, vamos dizer assim, não tem mais como o coração ser mais forte, contrair mais, é o que ele consegue. Então você precisa hipertrofiá-lo. Como é que você vai hipertrofiar o teu coração? Fazendo exercício. Se você hipertrofiar, aumentar a massa dele, tem mais músculo, né? Não é músculo cardíaco, é músculo como
Outro qualquer, a gente fala assim, é um músculo como outro qualquer, mas na verdade o músculo cardíaco tem as suas características, o esquelético as suas e o liso as suas. Inclusive o processo de contração desses três músculos são diferentes. O esquelético, do cardíaco e do liso. Mas isso é um assunto para um outro momento, ok? Então vamos pensar que você reforçou o seu músculo, agora ele tem uma capacidade de contração maior. Então aquele resíduo que era 10 ml, eu estou inventando aqui uns valores, tá? Agora pode passar a ser 5 ml. Então em um batimento ele é mais eficiente como bomba. Não é muito melhor do que ele ter que aumentar a frequência cardíaca? Muito melhor. Ele ser mais eficiente como bomba, então você vai hipertrofiar esse coração. Como é que você vai hipertrofiar esse coração? Fazendo exercício. Então vocês, profissionais do movimento, fisioterapeutas, personals, né? Dependendo da tradução personal, eu acho, né? Vocês, profissionais do movimento, vocês têm que entender isso, que vocês são o profissional de frente para trabalhar com um paciente cardiopata, que vocês são os profissionais que de frente para trabalhar com promoção da saúde, qualidade de vida, porque um dos fatores relacionados à saúde é o condicionamento cardiorrespiratório. Pega o livro do American College lá, of Sports Medicine, e vê lá quais os fatores relacionados à saúde. Você tem que ter esses 4, ok, para você ter uma boa saúde. Força, flexibilidade, condicionamento cardiorrespiratório e composição corporal. Relação massa magra com massa gorda, certo? 4 coisas. Então eu gosto, como eu sou um profissional da saúde, de promoção da saúde, eu gosto de analisar ou avaliar essas 4 variáveis. Se eu não tenho meu condicionamento cardiorrespiratório legal, eu vou desenvolver força, vou desenvolver flexibilidade, desenvolver composição corporal. E agora me diz, vocês avaliam algum desses, pelo menos? Né? Ainda mais o profissional que está ali com condicionamento físico, promoção de saúde, não é tanto reabilitação, por exemplo, fisiodesportiva, que é a área que eu trabalho bastante, né? Lesões musculoesqueléticas. Acaba que não sendo tanto teu foco naquele momento, mas quem está aí dentro da academia, personal, tem que ter uma avaliação. Você está lidando com saúde, né, do seu paciente ou do seu aluno, enfim. Então, condicionamento cardiorrespiratório, basicamente você vai fortalecer, vai hipertrofiar esse coração. E aí nós temos 2 tipos de hipertrofia no coração, 2 tipos de hipertrofia. Anota, escreve, cola na parede, ou então entra no meu canal do Telegram, que lá você vai receber um resumão dessa aula aqui. Quem não está no canal do Telegram, link na bio, vai lá e clica entrar no canal do Telegram. Aí, além de você ter acesso a esse resumo, tem muito mais coisa lá, né? Estudo de caso, artigos, estou colocando artigo direto lá, deixando as minhas opiniões sobre alguns posicionamentos, enfim. Bastante conteúdo um pouco mais aprofundado que a gente só posta do que eu coloco aqui no Instagram, ok? Então lá você vai ter um resumão. Se você não vai pegar o resumão, anota aí hipertrofia cardíaca, 2 principais, a concêntrica e a excêntrica. Não tem nada a ver com contração concêntrica e excêntrica. Cuidado, não confundam as coisas. Contração do músculo esquelético concêntrica e excêntrica, não tem nada a ver com isso. A hipertrofia concêntrica do coração, você vai ter um aumento da parede para dentro, diminuindo o tamanho da câmara. A hipertrofia excêntrica do coração, você vai ter um aumento da parede para fora. E a câmara se mantém do mesmo tamanho ou você tem um aumento do tamanho da câmara. Ela vai hipertrofiar para fora, ok? Então você mantém o tamanho da câmara. O que acontece? Quando você para de treinar, você vai perder aquela musculatura, igual o músculo esquelético. E aí você que hipertrofiou para fora, a tendência é você perder de dentro para fora. Então vai ficar com uma parede fina e uma câmara maior. Esse é aquele atleta de endurance que se aposentou. Pode acontecer isso, tá? E a hipertrofia concêntrica é aquele que diminuiu o tamanho da câmara e aí parou de treinar, ele volta um pouquinho ao normal e a parede fica mais fina. Então vamos lá, considerações, né? Hipertrofia concêntrica, diminui o tamanho da câmara, isso é prejudicial? De jeito nenhum. Porque vai diminuir um pouquinho o tamanho da câmara, vai caber menos sangue, mas isso é mínimo. E a capacidade de bombeamento vai ser muito maior. Então você vai ter uma ejeção, um volume sistólico maior. Então isso é muito interessante. O problema é quando a hipertrofia é patológica. É patológica. Como que a gente identifica isso?
o septo interventricular, então você tem os dois ventrículos, que é mais ou menos assim mesmo, quando eu estou fazendo aqui, né? O coração é assim e fecha meio retinho aqui, né? Os átrios, mas aqui os ventrículos. O septo interventricular, que é essa região, essa massa muscular que divide os dois ventrículos, ele tem que ter no máximo 11 milímetros. Você vai ver isso no ecocardiograma. Então você pegou um aluno, entrou na academia lá, né? Entrou um aluno na academia, aí ele, não, porque eu acabei de vir do cardiologista, ele me mandou esse exame aqui, ele não faz ideia do que tem no exame e você também não faz ideia. Quando você abre, você olha lá, septo interventricular, 12 milímetros. Aí coloca lá, fração de ejeção do cara, não é muito boa, fração de ejeção abaixo de 60%. Né? O que está acontecendo com esse paciente? Alguma patologia, alguma lesão, alguma doença ele tem. Então, uma hipertrofia patológica. A hipertrofia patológica faz com que a câmera fique muito pequena realmente. A fisiológica, você vai ver assim, indivíduos de 7 milímetros passa a ter 8 milímetros, 9 milímetros de septo interventricular com o exercício. Como é que eu consigo a hipertrofia concêntrica? Tem que trazer tudo isso para a prática, né, pessoal? Não adianta ficar falando de fisiologia, funcionamento e tal. E daí, como é que a gente faz isso na prática? Né? Tem que saber interpretar esses exames e saber prescrever. Como é que eu vou causar hipertrofia concêntrica? Exercício de força, exercício resistido, que gere uma sobrecarga de pressão. O que é uma sobrecarga de pressão? O músculo cardíaco vai fazer muita força, aumentar bastante a pressão intraventricular, porque ele está fazendo muita força, para chegar sangue rápido lá no músculo que está fazendo um exercício de curta duração. Sobrecarga de pressão gera hipertrofia concêntrica. Sobrecarga de volume gera uma hipertrofia excêntrica. O que é sobrecarga de volume? Esse coração vai ficar numa frequência cardíaca mais alta, bombeando, né, ou trabalhando sangue bombeando sangue ou trabalhando durante, sei lá, uma maratona, por exemplo. O cara vai fazer em 2h30, 3 horas, 4 horas, 10 horas, depende do indivíduo, né? Mas enfim, e aí ele tá bombeando, aquele coração vai se fortalecer. Só que não é uma força muito grande ali, né, em cada batimento. Ele não precisa injetar uma grande quantidade de sangue em curto período de tempo ali. Ele vai ficar injetando, então ele vai estar fazendo força, mas por um longo período. Então essa hipertrofia é excêntrica, ele hipertrofia para fora, beleza? Então agora você já sabe como trabalhar. Então se ele tem uma hipertrofia concêntrica decorrente de uma hipertensão, de uma estenose aórtica, enfim, se a gente for entrar nas lesões aqui, nas doenças, a gente vai prolongar aqui até amanhã essa aula, né? Aí ele tem uma hipertrofia concêntrica, você tem que tomar cuidado com o que você vai prescrever para ele, né, de exercício, ok? Agora, é muito importante a gente comentar aqui um outro princípio que rege, né, que comanda aí a função cardíaca, que é a lei de Frank-Starling. Frank-Starling foram os caras que escreveram essa lei, que ela diz que quanto mais você estira, mais poder de contração tem. Por quê? Porque nós temos, aí ó, a parte celular, por que é importante? Porque dentro lá do sarcômero, dentro da célula, nós temos proteínas elásticas, né? Quando você estica, você solta, ela volta. Então, quanto mais você tem um retorno venoso, você enche, pensa uma bexiga, ó, soprando a bexiga ou enchendo a bexiga de água também. Quanto mais você enche, mais ela contrai. Quando ela já está murchinha, ela vai soltando o ar devagarzinho, ou a água que você colocou lá dentro, e fica um resíduo lá dentro. Quanto mais você estira, mais ela contrai. Então a lei de Frank-Starling está relacionado com essa capacidade até passiva do coração. Você não tem um gasto energético. Quanto mais você estira, maior a capacidade contrátil, ok? Se o teu coração é grandão, flácido, você vai ter que encher muito de sangue para conseguir estirar. Então a lei de Frank-Starling está prejudicada. Se você tem um coração dilatado, né? Tem a cardiomiopatia dilatada. Então coração dilatado, você vai encher e não vai conseguir estirar a parede, né? E não vai ter esse recuo. Essa lei de Frank-Starling está prejudicada. E se você tem pouco retorno venoso reduzido, né? Você também vai encher pouco. E se você tem uma frequência cardíaca elevada, porque ele está enchendo, daí não dá nem chance dele continuar enchendo e estirar, já precisa contrair. Está enchendo, já contrai. Está enchendo, já contrai. Também a cada batimento ele vai ejetar menos.
E por que ele pode estar com essa frequência cardíaca elevada? Tem uma série de fatores aí que tem que ser investigado, ok? Então, nomenclatura aqui que não pode faltar, pessoal. Débito cardíaco é o resultado do volume sistólico pela frequência cardíaca, ok? Sístole é a contração, diástole é o relaxamento. Volume sistólico é o resultado do volume diastólico final, o quanto encheu no final da diástole, tem um volume, menos o quanto ficou no final da sístole. Então, o quanto encheu? Tem 1 litro aqui. Aí eu bombeei, sobrou meio litro. Quanto saiu? Meio litro. Agora eu fortaleci esse coração, seja excêntrico ou concêntrico, a hipertrofia. Então eu enchi com 1 litro, volume diastólico final, 1 litro. Contraí, sobrou 200 ml. Quanto que foi o volume sistólico? 800 ml. O volume sistólico residual foi de 200 e o volume sistólico, que é o ejetado, né, foi de 800. Eu dei um exemplo aqui, né, pessoal? Não tem 1 litro, não cabe 1 litro dentro do coração. Nós temos 5 litros de sangue, né, os homens e as mulheres têm aproximadamente 4,5 litros de sangue, mais ou menos, tá? Isso varia de pessoa a pessoa, mas é mais ou menos aí o que a gente tem no nosso organismo, ok? Muito bem. Um ponto muito importante para a saúde, já trazendo doenças. Pressão arterial. O que é pressão arterial? Todo mundo fala, todo mundo vai lá, pega aquele manguito, né, o esteto e o esfigmo, vai verificar a pressão arterial, a tua pressão sistólica é tanto, a tua diastólica é tanto. O que isso significa? A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede dos vasos. Durante a sístole ele vai exercer uma pressão, durante a diástole também, muito mais baixa, porque a sístole do coração está bombeando, ok? Muito bem. E então, o que vai comandar a pressão arterial? A pressão arterial é resultado do quê? Do débito cardíaco, que é o quanto o coração está ejetando de sangue por minuto. Se ele ejetar mais, você concorda comigo que vai ter mais sangue na parede da artéria lá? Batendo na parede da artéria, então a pressão vai ser maior. Então é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica total. Meu Deus do céu, professor, quanto nome? Vamos devagar. Pensa no nome, resistência. Se o vaso, pensar o vaso assim, né? E ele se dilata, ele é menos resistente. Se o vaso é apertado ou não se dilata, o sangue vem aqui, ó, ele não consegue dilatar, ele é mais resistente, ele está gerando resistência. Vascular, resistência vascular, dos vasos. Periférica, são aqueles periféricos, não é aqui da aorta, né? É os vasos periféricos, total, somando toda a resistência dos vasos. O que pode aumentar a resistência vascular periférica total? O processo de arterioesclerose, a rigidez da artéria. O que causa rigidez da artéria? Envelhecimento, tabagismo, álcool em excesso, acúmulo de gordura, por aí vai. Né? Então, se você tem a pressão elevada, você pode ter uma resistência dos vasos mais apertado ou pode ter o débito cardíaco elevado. Geralmente a pressão em repouso, quando eu estou aqui em repouso, certo? Não estou fazendo exercício. O débito cardíaco ele vai estar aumentado provavelmente por causa da frequência cardíaca de repouso. Lembrando, tá lá no resumo, né? Mas vou lembrar aqui para vocês, débito cardíaco é o resultado do volume sistólico pela frequência cardíaca. Se eu reduzo a minha frequência cardíaca de repouso, eu consigo reduzir o débito cardíaco. Se eu reduzo a minha frequência cardíaca de repouso, eu consigo reduzir minha pressão arterial. Já que a pressão arterial é o resultado do débito cardíaco pela resistência vascular periférica total. Nossa, professor, muita forma, muito dado. Entra no canal do Telegram, pega o resumão lá que você vai conseguir entender. Daqui a pouco eu já deixo o resumo lá, beleza? Então, se você reduz a frequência cardíaca de repouso, você pode reduzir a pressão arterial. Como é que você vai fazer para reduzir essa frequência cardíaca de repouso? Em repouso ela está elevada. Como é que você vai fazer? Vai fazer uma meditação, uma respiração? Não, isso vai reduzir naquele momento. Perfeito? Mas você quer reduzir sempre, enquanto você estiver dormindo, enfim. Né? Já o parâmetro teu de repouso sem aplicação de uma técnica.
naquele momento. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer o coração, a cada bombeamento, ele ejetar mais sangue, para não ter que bater de novo tão cedo. Ele vai demorar mais para bater. Porque ele supre as demandas energéticas do meu organismo com aquela quantidade de sangue, então ele demora mais tempo para bater. Se ele bate e não consegue suprir tanto, né? Logo ele tem que bater de novo, logo ele tem que bater de novo, logo ele tem que bater de novo. Pressão arterial sobe. Como é que eu vou fazer então? Coloca aí enquanto eu tomo água. Coloca aí como é que você faz para reduzir a frequência cardíaca de repouso. Você, profissional do movimento. Alguém? Coloca aí. Já foi falado aqui hoje, hein? Alguém tem ideia? É simples até. Enquanto vocês vão pensando para colocar aí, quero lembrá-los, quem chegou depois, a gente está falando aqui de fisiologia cardíaca, ou cardiovascular, e nos dias 17, 18, 19 de janeiro, semana que vem, eu vou estar com 3 aulas, às 8h30 da noite, também 3 dias seguidos, 3 aulas de fisiologia. A primeira, controle homeostático e comunicação, né? A segunda a gente vou falar sobre fisiologia neuromuscular, e a terceira sobre fisiologia endócrina, para a gente compreender bem a base. Fisiologia é muito mais, né? Tem muito mais sistemas além destes, e eu sempre trago aplicação prática, como eu estou fazendo aqui hoje. E é claro, se você quiser se aprofundar ainda mais, né, na fisiologia, nos outros sistemas, e se quiser se aprofundar na base de uma forma geral, como anatomia, biomecânica, cinesiologia, aí a gente em breve vai lançar aí a formação, a base, que aí você tem tudo isso, essas disciplinas e mais parte de fisiologia, né? Mas vai ter, além da fisiologia, tem essas outras disciplinas. Como eu comentei no início aqui da aula, base é tudo. Base é tudo, pessoal. Você tem a base, você entende como a articulação funciona, daí você sabe qual músculo que trabalha ali, qual músculo que vai estabilizar aquela articulação. Então, se ele tem uma lesão ali, você sabe como trabalhar. Se você entende metabolismo, a parte de fisiologia metabólica, você sabe que, pô, aqui é anaeróbio, ali é aeróbio. Então, você sabe que o diabético eu preciso consumir glicose, então você sabe que tipo de exercício vai prescrever. Né? Você quer melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Aí o que é limiar ventilatório, o que é VO2, quando você pega um exame, o que aquele eletro significa e tal. Então você tem que ter base. O resto fica fácil. Depois você vai para as questões específicas, você pega um artigo sobre o joelho, você pega um artigo sobre, sei lá, infarto do miocárdio, você pega um artigo sobre diabetes, você vê ali questões específicas de prescrição, mas você já entende como funciona, porque você sabe fisiologia, anatomia, biomecânica, cinesiologia. Então, não tem muito como você fugir disso. Então as pessoas às vezes me perguntam, professor, o que você é especialista? Porque você fala um pouco de tudo. Eu sou especialista no dia a dia em atendimentos, eu trabalho com fisioterapia desportiva e cardiometabólica. Né? Então a reabilitação de lesões, e também gosto muito dessa parte cardiometabólica, que eu fiquei um pouco afastado, agora estou muito mais na parte das lesões, porque a pandemia fez com que eu fechasse um espaço e tal, enfim. Mas assim, eu foquei muito no estudo da base. Aí depois que você estuda a base, você vai pegar pontos específicos em artigos, ou até entender uma fisiopatologia, entender uma lesão, uma doença, a fisiopatologia fica fácil de você compreender. Porque você sabe como é que se comportam os vasos, você sabe como se comporta o coração, você sabe como o sistema nervoso influencia no coração, você sabe como teus músculos funcionam, você sabe quais músculos envolvem a articulação do joelho, quais ligamentos. Então, se o cara tem uma lesão, você já sabe como é que é. E não tem, você mata a charada, tanto na avaliação quanto na prescrição. Então, pessoal, dica: vai e foca na base. Beleza? Uma galera chegando depois aí, sejam muito bem-vindos. Já estamos indo para a parte final da nossa aula de fisiologia cardiovascular. A Jaque comentou aqui, Jaque, deixa eu ver a fotinho aqui, a Jaque foi minha aluna, excelente aluna, por sinal, causando a hipertrofia do coração com exercício. Prestou atenção nas aulas, né? Mas é isso aí. Se você hipertrofia o teu coração, ele tem mais massa muscular, logicamente ele vai ejetar mais, aquele exemplo que eu comentei. Se ele ejetava 500 ml, né, 50, sei lá, vou dar um exemplo fictício. Se ele ejetava 50 ml, quando você tem hipertrofia, ele passa a ejetar, sei lá, 80 ml. E aí a frequência cardíaca de repouso cai. E teoricamente a pressão cai. É uma forma de ajudar a pressão a reduzir. Não estou dizendo que eu vou pegar um hipertenso grave e vou tratar ele só assim. Não, né, tem que tomar os medicamentos, enfim. Mas
Esse raciocínio clínico, pessoal, a gente tem porque a gente conhece fisiologia. Esse raciocínio clínico, quando o meu paciente senta na minha frente, eu avalio a frequência de repouso e eu vejo, essa frequência está muito baixa. Daí eu vou lá, você toma medicamento? Toma, quais? Me passa os medicamentos. Aí eu sei, pelo menos, para que serve cada medicamento desse. Ah, beta-bloqueador, bloqueador de cálcio. Putz, o que significa isso? Bom, beta-bloqueador eu sei que vai diminuir a ação da noradrenalina. Bloqueador de cálcio, para contração muscular eu preciso de cálcio. Eu tomo um bloqueador de cálcio, eu diminuo, né? Eu bloqueio os canais de cálcio, diminui o fluxo de cálcio para dentro da célula muscular, da célula cardíaca, né? Do miócito cardíaco. Então eu vou diminuir minha contratilidade. Por que eu quero diminuir minha contratilidade? Porque se ele é hipertenso, quanto mais ficar contraindo, quanto mais elevar a frequência, mais pressão arterial, mais chance de romper um vaso e de morrer, por exemplo. Ou de ter um outro evento, como um acidente vascular encefálico e ter um monte de sequelas. Então, fisiologia, base, pessoal, ok? Fisiologia cardíaca fundamental para a gente entender lesões, doenças e saber prescrever exercício. Falando um pouquinho mais das lesões, aí, das doenças, nós temos déficits ou disfunções de condução elétrica, né? Então a gente pode observar isso no eletrocardiograma, como eu falei para vocês. Então, só lembrando, o nó sinoatrial, nó atrioventricular, né? O sinoatrial está no átrio direito e ele vai disparar, né, para os átrios e vai disparar para o átrio ventricular. E o nó atrioventricular dispara para os dois ventrículos simultaneamente. Feixe de His e as fibras de Purkinje. Tá lá no resumão, no canal Telegram, vocês vão ver lá depois. O que isso significa? Eu quero dizer, o nó sinoatrial está no átrio direito e o átrio ventricular está entre os átrios e os ventrículos, quase que no centro. Isso significa, pessoal, que pela essa posição anatômica, eu entendo que meu coração ele vai contrair da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então vai contrair átrio direito, átrio esquerdo, ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículos. Ok? Então, pronto. Se você vê um atraso de contração dos ventrículos, eu tenho possivelmente, uma das possibilidades, é um déficit de condução do nó sinoatrial para o átrio ventricular. Ou até algum problema no nó atrioventricular, mas essa condução que vai chegar no átrio ventricular, disparar feixe de His, né? Então você vê no eletrocardiograma uma onda de contração dos átrios e a ventricular demora para aparecer. Ele vai ter uma frequência cardíaca mais baixa, porque se o ventrículo demora para contrair, até ele contrair, relaxar e contrair de novo, vai ter uma frequência cardíaca mais baixa. Olha quanta coisa você vai desenrolando. Eu sei que em uma aula aqui, para quem está começando, quem está olhando aqui a primeira vez, muita coisa vai ficar complicado. Mas vai pouquinho a pouquinho, vai estudando, vai prestando atenção, pega o resumo lá no canal e aí vocês vão aos pouquinhos conseguindo desenvolver mais esse raciocínio clínico. Beleza? Dúvidas? Coloca aí, pessoal. Enquanto eu hidrato aqui, né, minhas cordas vocais. Que tiverem de dúvidas, podem colocar. Só para fechar, então, falar um pouco sobre as válvulas cardíacas. Até o Mateusão entrou aí. Galera que chegou depois, sejam muito bem-vindos. Estou falando aqui sobre fisiologia cardíaca, tem um resumo no meu canal do Telegram, para quem não estava aqui ainda. E agora vamos entrar na parte das válvulas. Então eu tenho válvula dos átrios para os ventrículos. Porque quando o ventrículo contrai, essa válvula tem que se fechar para o sangue sair para a artéria aorta ou pulmonar e não voltar para os átrios, certo? Então eu tenho do átrio direito do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo a válvula mitral e do de lado direito eu tenho a válvula tricúspide, ok? E aí você já deve ter ouvido falar, né, aquele prolapso da válvula mitral. Basicamente a válvula, ela é assim, né, ela tem dois folhetos, a válvula mitral, então o sangue bate nela, ela se fecha, ela é unidirecional, como uma porta. O prolapso, ela passa para o outro lado, então há um regurgitamento. Então o sangue, em vez de sair todo para a aorta e ir para o corpo, um pouco regurgita e volta para o átrio. Menos sangue vai para o corpo, vai ter que ter
uma frequência cardíaca mais alta, uma série de outros problemas, ok? Nas válvulas dos ventrículos, nós temos válvulas semilunares, que nós falamos, as válvulas de saída. Então, por exemplo, na aorta do ventrículo esquerdo, essa válvula também é unidirecional. O coração contrai, o ventrículo esquerdo contrai, essa válvula se abre e o sangue sai. Quando o sangue quer voltar, ele bate na válvula e ela fecha, unidirecional, não passa para o outro lado. Se eu tiver uma insuficiência aórtica, a insuficiência dessa válvula, ela pode passar e o sangue regurgita. Mesma coisa, vai menos sangue para o corpo, vai ter sensação de dispneia, fraqueza, intolerância ao esforço e por aí vai. Ok? Então as deficiências ou as disfunções valvares também são muito importantes para esse funcionamento do coração. E além disso, né, nós temos aí um outro ponto bem importante, que é a questão da diferença de pressão e o ciclo cardíaco, que a gente vai deixar para um outro momento, que aí eu levo um tempo também bem importante para explicar isso. Eu só quero deixar agora essa questão para finalizar, que é muito importante para diversos sistemas, para fluxo, né, vascular, fluxo aéreo, né, das vias respiratórias, enfim. Pessoal, as coisas funcionam por diferença de pressão. A gente tem que começar a se situar. Não dá para achar que o ar ele entra porque ele quer, ele sai porque ele quer. Por que o sangue vai para lá e volta para cá? As coisas não têm vontade própria. É tudo diferença de pressão. Se o coração ele exerce mais pressão do que está na aorta, o sangue vai sair. A partir do momento que a aorta tem pressão maior do que o ventrículo, o sangue vai voltar. O sangue volta, bate na válvula, a válvula fecha. E não deixa o sangue voltar para o ventrículo. E acabou. Diferença de pressão. Por que o ar entra? Porque a pressão externa é maior do que a interna. Por que o ar sai? Porque você aperta os seus pulmões com os músculos expiratórios, com abaixamento das costelas, pressionando seu pulmão. A pressão aqui passa a ser a interna ser maior do que a externa, o ar sai. E é assim, pessoal. Não dá pra gente começar, né? E essa diferença de pressão faz toda a diferença na sua vida profissional. Você, fisioterapeuta, que nem é minha área, que atua lá no hospital com respiratória, você tem que saber isso. Para você colocar lá o quanto que você vai mexer no respirador, o que você precisa fazer, musculatura que você vai trabalhar. É diferença de pressão. Por isso que você vai numa altitude, já fica um pouco mais diferente, né, a tua respiração. Desde a concentração do oxigênio que você tem, como você também tem a pressão do ar muda. Né? A concentração de oxigênio no ar é 20%. E a pressão atmosférica muda dependendo de onde você estiver. Então a tua dificuldade respiratória também. Ok? Por que você dentro da piscina, ó, quem gosta de hidroterapia aí dos físicos, você dentro da piscina você favorece o retorno venoso? Por causa da pressão hidrostática. A pressão, né, da água nos seus vasos, ela favorece o retorno venoso. Então, pessoal, física na cabeça. Eu sei que tem muitas coisas complexas aqui, mas pensa nisso. Se você tem um vaso mais apertado, você tem uma pressão maior. Se você tem um vaso que se dilata, você tem, teoricamente, uma pressão menor, ok? Se você tem um sangue mais viscoso, como um milkshake, pensa aquele milkshake no canudo lá, vai que vai arrebentando, você precisa de um vaso largo, né? E se é água, se é líquido, ele passa que é uma beleza. Então o diabético, qual é o problema do diabético também? Déficit de circulação, pode ter aumento da pressão arterial, e aí depois pode ter déficit renal também, e aí a gente vai se desenvolvendo aqui, isso vai longe. Fisiologia é fantástico, nossa, fascinante, né? E apaixonante. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam de se inscrever, link na bio, 17, 18, 19 de janeiro, 3 aulas de fisiologia gratuito. Não esqueça de participar do canal Telegram, link na bio também. Nos vemos na próxima, segunda que vem estamos aí